Vamos continuar a falar aqui sobre a grid e a forma como nós podemos organizar o nosso layout. Isto é muito importante nós percebermos estas bases para conseguirmos avançar de forma muito consolidada para a organização dos nossos layouts para as nossas aplicações. Então nós temos aqui, já vimos a utilização do grid e vamos criar aqui 3 labels. Eu vou criar primeiro um primeiro label que vai obviamente pertencer a root, cujo text, não vamos colocar text, vamos colocar aqui um width, que vai ser igual a 20, ok? E vamos colocar uma background color, queremos ver isto a ser organizado em termos espaciais. Vamos colocar aqui red. Vamos colocar aqui um grid, simplesmente assim, e o que nós vamos ter quando executamos a nossa aplicação é então este label, que não tem texto, mas tem um determinado espaço a ser ocupado. Bom, se eu quiser colocar aqui um outro label, mas neste caso numa coluna à frente, eu vou colocar aqui green, vou colocar aqui column igual a 1. Vamos aqui experimentar para ver o que é que acontece e cá temos então os 2 labels organizados. Imaginem agora que eu quero acrescentar um terceiro label aqui por baixo e que vá ocupar a largura destas duas colunas. Temos aqui a coluna 0, a coluna 1. Bom, vamos fazer aqui a experiência muito simples, que é colocar aqui novamente um label. Obviamente que eu tenho aqui que parar o meu interface. Vamos colocar aqui um outro label. Vamos pensar da seguinte forma, ok? Se eu colocar o dobro do tamanho, eu posso colocar isto na coluna 0. E até por uma questão de compreensão, eu vou colocar isto desta forma. Reparem, vou copiar aqui a coluna 0 e vou colocá-la ali na coluna 0. E reparem que eu nem sequer estou a definir a row. Ok? Aqui vou colocar um blue, para termos uma cor diferente. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui à nossa aplicação. Bom, aparece este aspecto estranho, que é na primeira linha, porque ela fica implícita aqui, à medida que eu vou acrescentando elementos à minha grid, fica implícito que eu estou a acrescentar um a cada row, porque se eu especificar aqui a row, obviamente que eu vou ter row 0, row 1 e row 2, é o que está aqui implícito. Mas o maior problema aqui não é esse, o maior problema é eu reparar aqui que eu coloquei na linha 1 um label, na 2 um label e na 3 um label, ok? Então o que é que acontece aqui? Reparem, mesmo colocando aqui na column 0, mas aumentando ali o width para 40, eu não tenho aquele efeito que eu gostaria de ter, que era ter aqui o vermelho, depois aqui o verde, até aqui assim, e depois o azul a toda a largura. Então para isso nós vamos utilizar uma outra propriedade chamada call span, ou column span. E o column span significa quantas colunas é que eu quero que o meu widget ocupe, ok? Eu vou colocar aqui 2 colunas. Vamos aqui testar a nossa aplicação e reparem o que é que acontece. Neste caso nós temos aqui um pequeno gap, ok? Mas vocês podem verificar aqui que nós temos então o vermelho encostado à esquerda, o verde encostado à direita e o azul a ocupar toda a extensão. Vocês poderão dizer, bom, mas existe aqui um pequeno gap. Bom, poderíamos colocar aqui 41. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos utilizar aqui o sticky. E no caso do sticky, nós iríamos dizer, ok, vamos colocar aqui sticky W, por exemplo. Ora, neste caso ele vai alinhar ou vai encostar, neste caso vai prender à esquerda. Vamos aqui executar e reparem, cá está, ele prendeu ali à esquerda e deixou aquele gap um bocadinho maior ali à direita. Então existe aqui uma forma de nós podermos fazer um sticky aos dois lados. Isto é, eu vou colocar aqui como uma string e vou colocar em letra minúscula o W e o E. O W de west, o E de est, sendo que este daqui significa esquerda e este significa direita. Então vamos aqui executar e reparem como temos então o resultado desejado. E isto é muito importante nós irmos percebendo então estas formas de organização do layout. Porquê? Porque ele nos permite ficar com um entendimento geral de como é que nós podemos organizar com todas estas ferramentas cada um dos widgets que nós vamos colocando aqui nos nossos formulários. Vejamos o que acontece, entretanto, se nós removermos daqui o width, ok? Não temos texto, não temos largura,
e em nenhum dos casos nós vamos ter aqui qualquer conteúdo que nos permita definir uma dimensão do nosso label. Então vamos aqui testar para verificar o que é que acontece e reparem, acontece esta coisa mínima, isto é, os nossos labels, como não têm conteúdo, mas ainda assim existem, eles vão ter ali um pequeno espaço para identificar que de facto eles existem, ok? É simplesmente isto. Bom, se eu obviamente colocar aqui texto, text, vamos até inclusive colocar um texto semelhante em todos eles e depois vamos alterar as suas dimensões. Eu vou usar aqui este cursor múltiplo de linha e vou colocar aqui text, ok? Vamos aqui, text é igual a texto. Vamos colocar aqui a vírgula, vamos executar a nossa aplicação novamente, ok? E reparem então como muito rapidamente nós conseguimos verificar que de facto a grelha termina aqui, porque o conteúdo de cada label foi definido no sentido de ocupar apenas um determinado espaço, é este aqui do texto, e reparem como este esticou, pelo facto de ter ali o sticky WE, esticou a sua dimensão no sentido de ocupar o tal call span de 2. O que é que significa então o call span de 2? Na prática significa ocupar duas colunas. Okay? Se eu tiver aqui eventualmente um call span de 3, vamos fazer a experiência, ok? E é assim que nós vamos aprendendo a forma como a grid layout se vai organizando. Porquê que aqui o call span de 3 não acrescentou uma coluna? Porque eu não tenho mais nenhuma coluna, ok? Eu tenho apenas a coluna 0 e a coluna 1, estão explicitamente identificadas. Se eu tivesse uma coluna 2, uma column 2, eu iria ter então um call span 3. Vamos fazer aqui a experiência também muito rapidamente, antes de concluir o vídeo. Se eu copiar aqui e criar um outro label e disser que ele vai estar na coluna 2, então o call span de 3 vai começar no 0, 1 e 2, vai ocupar estes 3. Então vamos aqui experimentar, vamos aqui executar e reparem então como os elementos se vão organizando de uma forma estruturalmente interessante, organizada, pensada e estruturada. E portanto, nós com este tipo de ferramentas facilmente conseguimos neste momento já imaginar as possibilidades de organização do nosso layout que nós temos utilizando o sistema de grid do Tkinter.